Muito boa noite, que eu não sei, eu sempre falo boa noite porque está escurecendo aqui, mas eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Mais uma semana começando. E eu gosto de fazer, como sempre, desejar a você uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, com vitória do Tricolor, que temos jogo importantíssimo pela Libertadores. E hoje não estamos de folga. Hoje é feriado, espero que você tenha descansado aí, se você teve o privilégio de descansar. Eu trabalhei, tive que ficar resolvendo os problemas aqui, mas está tudo certo, está tudo caminhando. E hoje eu queria falar com vocês sobre essa ruptura de contrato, quebra de contrato do São Paulo com um dos patrocinadores. Vou explicar os motivos para vocês. Provavelmente deve ter uma briga na justiça aí. Vou falar para vocês. Então, já não teve o patrocínio ontem na manga da camisa. Vou contar para vocês. E eu tô muito preocupado e pensando nos desfalques. Quando que esses caras vão voltar a jogar? Porque, mais uma vez, quem teve que explicar os desfalques, quem teve que explicar quando vai, quando volta, como é que tá o estado, foi o Zubeldia, porque ninguém desse departamento médico do São Paulo dá cara a tapa para explicar. E o treinador não sabe nada, ele não vai ficar ele fala só vaselina, só saboneteia. Vamos ver, vamos ter cuidado. Então eu estou muito preocupado, mas tem umas informações aqui. A notícia quase certa é que nem o Lucas nem o Oscar vão voltar contra o Libertad na quarta-feira, o líder do grupo. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Ontem estive no Mesa Redonda da TV Gazeta, aliás, foi muito legal. Acho que foi uma das vezes que eu mais me senti à vontade como convidado lá. O Osmar Garrafa, que é um grande amigo, apresentador. Aí tive lá com o Alex Miller, com o Miller, o Miller, meu ídolo no futebol, o Paulo Sérgio, o Chico Lang, e tem o pessoal todo da Gazeta, eu gosto muito de ir lá. Vou contar para vocês uns bastidores, porque é sempre legal você conversar com quem tem mais informação do que eu. Né? A gente tem informação basicamente do São Paulo, mas eles têm de outros clubes, Então, foi muito legal a minha participação, me diverti muito, foi muito bacana. Um abraço para todo mundo lá, um abraço para a Michele, para o Garrafa, para todo mundo os amigos. Eu revi o pessoal da técnica, que fazia muito tempo que eu não via. Então, foi muito legal. A gente conversou sobre vários assuntos que eu vou falando aqui no vídeo de hoje, sobre as conversas que a gente teve lá durante o programa, tá? Vamos falar sobre as minhas apostas do final de semana. Eu vou colocar aqui o selinho da KTO para você já fazer seu cadastro enquanto a gente conversa. Eu fiz umas apostas aqui, eu tive uns resultados um pouco frustrantes, mas acertei um em cheio que me fez recuperar os que eu perdi. Ó, eu acertei o São Paulo, só não acertei o placar. Mas acertei que o São Paulo ia ganhar, apostei 1-0 São Paulo. E eu acertei que o Enzo ia tomar cartão amarelo. Então eu faturei uma graninha. Acho que eu faturei 15 com o jogo do São Paulo. Vasco e Flamengo, eu apostei 3-0 pro Flamengo, foi 0-0, perdi. Atlético Mineiro e Botafogo, eu apostei 2-2, foi 1-0 pro Atlético, perdi. Grêmio e Inter, eu apostei 2-1 pro Grêmio, foi 1-1, perdi. Aí eu acertei, cravei Liverpool, Leicester e Liverpool, gol do Alexander Arnold no finalzinho, também faturei uma graninha. E o Milan e Atalanta, eu apostei no Milan, lógico que deu Atalanta. Então o que me salvou foi o São Paulo, o que me salvou foi o Enzo Dias, eu fiquei muito feliz, e o Liverpool, que nunca me decepciona. Então acho que eu faturei 15, 20, 16 reais eu faturei. Lembrei agora que somando os dois jogos que eu acertei, porque eu errei muito também, né? Então, se você quiser fazer sua fezinha com a KTO, tá aqui o cadastro. Faz que nem eu, aposta 5. Você não vai ganhar muito, mas vai perder também. Vai se divertir com a aposta esportiva. Tá tudo aí, sempre no primeiro comentário fixado. Você clica e faz o seu cadastro, já usa o código Barolo, já aproveita, já faz o seu cadastro aí, tá? Meus amigos, a gente sempre gosta de falar aqui na segunda-feira sobre a arbitragem, né? Os clubes mais beneficiados, os prejudicados. A gente teve o lance, para mim o lance que chamou mais atenção foi o do Grenal, um pênalti contra o Grêmio a favor do Grêmio que o juiz não deu. Os gremistas ficaram malucos. E ontem, no jogo do São Paulo, você sabe que eu nem cheguei a comentar, eu tinha até anotado, mas eu nem cheguei a comentar o lance do Matheus Alves, o pênalti que ele sofreu. Porque na hora não deu para perceber que foi pênalti, porque o choque da perna do goleiro do Santos bate do outro lado, a câmera é do outro lado que dá para perceber. E acabou passando, São Paulo ganhou, não interferiu no resultado do jogo. Mas no Mesa Redonda a gente discutiu lá e só o Paulo Sérgio achou que não foi pênalti, mas ele meio que na brincadeira, assim, para encher o saco do Garrafa. Mas todo mundo achou que foi pênalti. Só que aí eu tava achando que tinha sido pênalti. Quando eu vi a imagem pela televisão, eu achei que foi pênalti. Ele acerta o joelho lá do menino e para mim é falta. Porque se você acerta... mas acertou a bola primeiro. Tá, se você acerta a bola e mata o jogador, você falta. Você tem que ser expulso. Porque não é só porque pegou na bola, te exime de qualquer situação. Só que aí, no programa, mostrou uma entrevista do Matheus Alves. Ele foi perguntado...
zero convicção, ele bateu ali na minha perna, não sei o quê. E o Brazão falou, não, eu fui toquei na bola, trencei a bola ali com o calcanhar. Então eu achei que foi pênalti, só que o Matheus Alves foi não foi nada incisivo, mas até o Miller comentou isso, e perguntei pro Miller, se o São Paulo tivesse perdido o jogo, ou se tivesse empatado, com certeza ia ter mais reclamação, ele não ia falar daquele jeito. Como o São Paulo ganhou, então acho que nem foi não foi um assunto, mas eu achei que foi pênalti, e a regra do pênalti no pênalti pro Santos é uma regra estúpida, a gente pode contestar a regra, mas é a regra, e o juiz, que apesar de ser horrível, acertou. Mas para mim o pênalti no Matheus Alves, eu tinha 100% de certeza. Quando o Matheus Alves falou, sem nenhuma convicção, minha certeza caiu um pouco, caiu para os 90%, mas ainda bem que não influenciou no resultado da partida, né? E aí, o Zubeldia teve que falar na entrevista coletiva, o Zubeldia falou que desfrutou o primeiro tempo, que no segundo tempo, no gol do Santos ali no finalzinho, meio que mudou o comportamento do time, mas ele enalteceu o primeiro tempo do São Paulo realmente foi muito bom. E aí, ele tem que explicar aos lesionados, porque ninguém desse departamento médico tem coragem de dar cara a tapa e explicar porque que não tem prazo para voltar, o jogador cai no Triângulo das Bermudas lá e não volta. Porque eu acho, sinceramente, assim, Barolo, mas você não é médico. Justamente por isso, justamente porque eu não sou médico, eu quero que o médico explique para mim. Como torcedor, eu tô falando como torcedor. O médico que conhece, que sabe, explica pro torcedor. Então assim, mas o São Paulo não divulga prazo de recuperação. Por que não? Por que não? É a mesma coisa que você contratar um pedreiro, ele vai falar assim, eu vou derrubar aquela parede ali, eu vou construir um muro, eu vou trocar aquela torneira. Eu devo fazer isso em uma semana. Se chover, pode atrasar, se eu ficar doente, pode atrasar, mas o prazo, em média, é uma semana. Por que o departamento médico do São Paulo não faz isso? Todos os clubes fazem. Lesão de ligamento é, em média, de 8 a 9 meses para recuperar. Vai depender do jogador, do organismo do jogador, da reação de cada um, beleza. Mas sim, tem que ter um prazo. Por exemplo, o Lucas não joga desde o dia 10 de março. O Lucas falou que a lesão tem que respeitar um prazo biológico. O Lucas falou que a lesão foi mais séria do que ele pensava. Então, mais séria do que ele pensava quanto? Quanto foi mais séria? Por que ninguém explica para nós? Ele bateu o joelho no chão. Bateu o joelho e eu apurei que foi ligamento. Afetou o ligamento. Não rompeu, mas afetou o ligamento dele. Então por que esses caras não explicam? Aí o Oscar teve uma lesão no posterior da coxa. Tá, e aí? Não vai voltar? Quando que volta? Lesão posterior na coxa, você tem um prazo médio para voltar. O grau da lesão, o organismo do jogador, o prazo de recuperação, beleza. Mas a gente tem que ter uma ideia. Ninguém fala quando o Oscar vai voltar. O cara é o maior salário do time, a maior estrela do time, a maior contratação do time. Tá machucado aí faz um tempão e a gente não sabe quando ele vai voltar. Aí pergunta pro Zubeldia, ele fala, vamos ter cuidado, é preciso trabalhar com... Lógico que tem que ter cuidado, caramba, mas a gente precisa de explicação. Por que esses caras não explicam? O presidente, em vez de ficar postando fotinha, que ele postou mais uma vez, ridículo, né, com o jogador que faz gol, por que ele não explica? Por que o departamento médico, não tem um chefe esse departamento médico? A gente não sabe. Tá na entrevista coletiva. O Zubeldia acabou de falar, eu sou o doutor Chimbica, eu vou falar aqui como é que tá o Oscar, como é que tá o Lucas, vou dar informação pra torcida. Não é pro jornalista, é pra torcida. E a gente fica sem saber de nada. Quem deve voltar contra o Libertad é o Arboleda e o Alan Franco. Eles foram poupados, não tem lesão, devem voltar no jogo contra o Libertad. Vamos fazer o comentando comentários aqui, porque muita gente falou, eu pedi para vocês comentários, vocês falaram muito sobre o Zubeldia. O Renato de Castro falou o seguinte, já vou falar do patrocinador que rompeu, tá? Analisando os lados positivos, 3 pontos em clássico, invicto, o goleiro jogou bem. Lado negativo, São Paulo perde a vontade, parece coca de 3 litros, no meio acaba o gás. Ainda nessa linha, o Marcos Paulo fala assim, Barolo, assisti o jogo na TV aberta e o Zubeldia foi duramente criticado quando fez a dobra na lateral. Só lembrando que um dos maiores jogos da história do São Paulo foi aquele contra o Barcelona na final do Mundial e o São Paulo fez a mesma coisa com os laterais Cafu e Vitor. Eu já vou falar sobre tudo isso, tá, gente? O que eu vi lá no estádio. O Osmir, Barolos, vencemos, ok, 3 pontos necessários, mas não vai dar certo esse negócio de recuar o time toda vez que estamos ganhando. Não foi um belo primeiro tempo? Por que recuar? E outra coisa, tem que confiar na base. Eles vão dar retorno. E o Ednei fala o seguinte, confesso que apostei no empate, Barulho, mas errei no placar. Tomara que todos os jogos sejam assim a favor do São Paulo. Zubeldia, treinador de time pequeno. Quando viu o Santos aumentando o volume do ataque, ele fez as modificações para deixar o São Paulo 100% defensivo.
Gostaria de ter visto o menino Luca ter estreado. Esse menino que subiu da base, a alteração dele foi anunciada no placar eletrônico. E aí o Zubeldia mudou de ideia. E para encerrar, o Igor, fala o seguinte: Barolo, tem muitos defendendo o Tarzan, Zubeldia. Há alguns dias eu fiz um comentário no qual eu dizia que ele tem que entender que está no São Paulo Futebol Clube, não na LDU. Um digníssimo que se diz torcedor do São Paulo falou que a LDU é o time que eliminou o São Paulo na Libertadores. Barolo, a que ponto chegamos de um torcedor comparar LDU com o nosso tricolor? Velho, eu lido com esse tipo de torcedor que apequena o clube e sempre está comemorando que está invicto. Mas a gente continua tentando mostrar para essas pessoas que o São Paulo é muito maior, é muito gigante, não dá para se contentar com pouco. Agora, sabe o que eu percebi, gente? Eu percebi o seguinte: lá no estádio, eu nem comentei no vídeo, porque no vídeo a gente está no calor da emoção, lá depois a gente analisando melhor o jogo, né? Vendo os melhores momentos de novo, eu vi pela milésima vez. Sabe o que eu sinto? O preparo físico do São Paulo. O São Paulo morre no segundo tempo. Eu acho que nem ontem, no caso específico contra o Santos, não foi que o time recuou. O time foi perdendo as pernas. Não tinha mais fôlego. Pode perceber, no segundo tempo, o Santos teve aqueles dois ataques lá, um chute do Tiquinho, um chute do Guilherme, que foram saídas de bola individuais ali. Mas o São Paulo, até metade, até uns 25, 30 minutos, estava com a bola dominada no campo do Santos, tentando ali uma triangulação, controlando o jogo. Só que vai passando o tempo, o São Paulo vai pregando. Os laterais morrem. O Enzo e o Cedric, eles morrem. Visivelmente. Por que ele colocou? Eu entendi por que ele colocou o Ferrarese e jogou o Cedric na ponta. Porque o Lucas Ferreira também, que não fez uma partida brilhante, mas correu pra caramba, se entregou pra caramba, tava cansado. E o Cedric também tava morto. Aí ele colocou o Cedric lá na ponta direita e o Ferrarese pra segurar do lado direito ali. Depois ele fez isso com o Igor Vinícius, né? Que graças a Deus não deu tempo dele comprometer. Mas a sensação que eu tive ontem, porque no estádio você tem uma outra percepção, né? Porque no estádio, como você vê tudo aberto, você não vê, você vê a postura do time, você vê quando o cara vai dar um pique atrás no atacante, você vê quando o cara tá dando um pique na lateral, como é que tá o zagueiro acompanhando no meio, o atacante acompanhando na ponta. Ontem, por exemplo, o Ferreirinha acabou o gás dele com 30 minutos, acabou o gás do Ferreirinha. E aí eu vejo, o que me preocupou ontem um pouco, o que eu fiquei pensando depois, foi esse cansaço que o São Paulo tem. O São Paulo muitas vezes recua, a gente sabe, com as alterações do Zubeldia, mas ontem, vendo do estádio, a sensação que teve é que eles estavam só o pó da rabiola e o Santos vai para cima, com preparo físico melhor, e não tinha, nem sei se eu vou dizer preparo físico melhor, mas o Santos tinha que ir para cima porque estava perdendo o jogo. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Libertad. Mesmo que... agora Libertadores, alguns jogadores que descansaram vão voltar, então, mas isso ficou para mim muito claro que era um cansaço. Para mim, eu até comentei com o Ramone lá no estádio, que a gente ficou depois lá conversando, ele falou: Barolo, você sentiu isso do preparo físico? Eu falei: cara, senti, velho, senti que os caras cansam no segundo tempo. Eu não sei, não vou dizer para você que é mau preparo físico, o São Paulo está mal preparado. Só que eu acho que aquela pré-temporada porca lá influencia, eu acho que não tem tanto jogador assim, porque se livraram de 16 e contrataram 4. Então eu acho que esse cansaço pode prejudicar. Até porque a gente está no começo da temporada. Daqui a pouco é Copa do Brasil também. É Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então vamos ver. Meus amigos, olha só. Um recadinho da Golcase para vocês. Vocês que sabem que a Golcase é os produtos de qualidade. E aproveita o cupom GOLBAROLO, que agora eles dobraram o desconto do cupom. Então você tem desconto para produtos de todos os produtos do site, não só do São Paulo, tá, gente? Teve um amigo do canal que no Burumi falou assim para mim: Barolo, eu queria dar um presente pro meu pai que é santista, mas a Golcase não tem. Eu falei: não, tem, você pode usar o cupom. Aí você personaliza com o nome do seu pai, falei para ele lá. Então se você quiser, tá no primeiro link da descrição. Você clica, faz faz o seu presente, personaliza para você mesmo, dá um presente para você mesmo. Tem muita coisa legal lá e agora aproveita para usar o cupom em dobro, porque foi duro convencer eles a dobrar esse desconto aí, tá? Mas eu consegui. Então, aproveita o descontinho para você comprar os produtos de extrema qualidade por um valor um pouquinho mais barato, tá? Meus irmãos, seguinte, São Paulo confirmou hoje que rescindiu o contrato de patrocínio com a Viva Sorte. Sabe a Viva Sorte que estampava aqui, né? O acordo foi firmado em agosto do ano passado e valia até o final de 2026. Aí as ações também, em conjunto, estão encerradas, porque em 2024 a Viva Sorte lançou um produto lançado para a torcida do São Paulo, o Viva Sorte São Paulo. E as receitas seriam divididas com o clube. Então, acabou, morreu. Mais uma coisa que começou e acabou.
A razão do... Isso eu já tinha comentado com vocês, eu acho que eu comentei num vídeo, não comentei numa live, num QG, eu não lembro. Que a Superbet ficou incomodada com o patrocínio da Viva Sorte, porque eles lançaram uma bet também. Então era conflito de interesse. Era, né? Você anuncia uma, anuncia outra, na camisa uma, o master é outro. E aí os caras não gostaram e falaram que isso não é legal. E aí o São Paulo vai cobrar o valor da multa prevista por quebra de acordo. O São Paulo vai dizer que foi quebra de acordo, porque houve uma mudança no objeto do contrato, né? Porque segundo o São Paulo não era para virar casa de apostas e virou bet, então o São Paulo se julga no direito de rescindir o contrato e ainda tentar resolver esse problema dessa forma. Se não tiver um acerto, obviamente vai entrar na justiça. E só passar uma informação para vocês. Segundo o site Poder 360, o patrocínio com a Viva Sorte era de 45 milhões. Até dezembro do ano passado, o São Paulo tinha recebido 7,8 milhões. E aí, nos próximos 2 anos, receberia quase 19 milhões anuais e as parcelas mensais de 1 milhão. Então, o São Paulo vai deixar de receber aproximadamente quase 31 milhões. Gente, isso aí, como nada é transparente no São Paulo, a gente nunca sabe de valor, nunca sabe nada. Só sei que já não estampou a camisa no jogo contra o Santos e não vai estampar contra o Libertad. Eu vou passando as informações para vocês, tá bom? Meus irmãos, amanhã sem falta eu vou colocar o presente novo aqui, tá? Ó, o nome da menina ela não entrou em contato comigo, tem até sexta-feira, tá? Senão... É a Naila Mendes Ferreira, eu já entrei em contato com ela para ela entrar em contato comigo através do e-mail. Se não entrar em contato até sexta-feira, a gente vai dar de presente para outra pessoa. Porque tem que estar aqui assistindo os vídeos, né? Um amigo do canal. E amanhã eu vou colocar o presente aqui. Acho que eu vou colocar ou uma blusa ou aquela camisa número 3, que tá bem bonita também, tá novinha aquela lá. Acho que eu vou fazer isso, colocar a camisa número 3 de presente, tá bom? Meus amigos, hoje tem QG Tricolor, não garanto a minha presença, porque eu tenho uns problemas para resolver também ainda, que eu não consegui, mas hoje o pessoal vai estar lá, tá? Nos canais, a gente vai transmitir nos canais, no Barulho Vídeos e no Barulho Jogos. Se você quiser, já tá lá. Eu só não garanto a minha participação, talvez eu chegue um pouco mais tarde. Ou entre um pouco mais cedo e entre antes e saia mais cedo, tá bom? Mas convido você também a se inscrever no canal, deixar o like para fazer crescer, desenvolver o trabalho da mídia alternativa, que a gente faz esse trabalho com tanta dedicação, e agradecer mais uma vez a sua parceria. Só algumas informações de bastidores sobre o que eu apurei ontem no Mesa Redonda. O Dorival falou aquilo que eu disse no vídeo mesmo, outras pessoas confirmaram que não tinha proposta nenhuma. O Corinthians teria ficado muito irritado com essa postura de Dorival, de falar, eu vou pensar, não sei, né? E procurou o Tite, mudou. Agora o plano A do Corinthians é o Tite. Porque eles conversaram ali, o Tite conhece o Corinthians, então já sabe como é, eles acham que o Tite vai fazer esse time jogar, o time do Corinthians jogar, então o Dorival ficou em segundo plano. Agora, com a vitória em cima do Santos, deu um respiro para o Zubeldia. Eu acho que 2, 3 resultados ruins, o Zubeldia vai ser pressionado de novo. Então, por enquanto, o Dorival sem clube, o Grêmio acertou com o Mano Menezes e o Corinthians, agora o Tite seria o plano A. Aí eu questionei no Mesa Redonda ontem, eu falei, né? Por que não pede o Diniz no Corinthians? Ninguém pede o Diniz no Corinthians? Aí ninguém respondeu, fica todo mundo quietinho lá. É só pro São Paulo que ele é bom. Até engasguei. Nos encontramos amanhã então, tá? Uma ótima semana para nós. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.